Bom, bom dia a todos. É uma alegria, mais um webinar. Nós estamos fazendo aqui uma série de webinars para tratar, como consequência dessa doença horrível que acometeu todo mundo, não só o Brasil, a mudança que nós vamos ter na economia, no nosso dia a dia, nas nossas empresas, como fazer as coisas, inclusive aqui, como vai ser, né, a vida parlamentar no futuro, enfim, muitas coisas vão mudar, né? Então, vou começar aqui pela apresentação. Então, hoje nós estamos recebendo aqui o deputado Alceu Moreira, deputado federal do MDB do Rio Grande do Sul, é o atual presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, é vice-presidente da Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a FPMAC. É natural de Osório, no Rio Grande do Sul, é comerciário, foi vereador de Osório, foi vice-prefeito de Osório, foi prefeito, deputado estadual pelo PMDB em 2002 no Rio Grande do Sul, foi secretário da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Estado em Porto Alegre, no período de 2002 a 2006, foi presidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul e 3 mandatos como deputado federal, de 2011 a 2015, de 2015 a 2019, e o atual mandato que começou em 2019 e deve terminar em 2023, pelo partido MDB. Alceu Moreira é comerciante, político brasileiro, presidente do Movimento Democrático Brasileiro do Estado do Rio Grande do Sul, atualmente é presidente da Frente Parlamentar da FPA, como já foi dito. É deputado federal, filiado no partido desde 1980. Preside a subcomissão do leite, eleito por unanimidade em 2013, e na Frente Nacional em Defesa da Distribuição de Recursos do Pré-Sal. Ao longo de sua carreira política, bom, já nominamos todos os cargos que ele teve na carreira política. Bom, temos o prazer também de receber aqui hoje o deputado Vitor Lippe. É deputado federal pelo PSDB e atual presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a FPMAC. É médico dermatologista. Foi prefeito de Sorocaba de 2005 a 2008, também prefeito de Sorocaba de 2009 a 2012. Foi secretário de Saúde do município de Sorocaba, preside o Parque Tecnológico de Sorocaba, empresa municipal do Parque Tecnológico de Sorocaba, pelo período de 2013 a 2014. E está no seu 2º mandato como deputado federal. É médico com especialidade em dermatologia e ex-prefeito da sua cidade natal. Iniciou a carreira política em 1987, eleito vereador no município de Mairinque. E no 2º mandato, vereador na emancipação do município de Alumínio, cidade onde nasceu, e morou durante toda a infância e adolescência. Foi também presidente da Câmara naquela cidade. Em 96 foi convidado para assumir a Secretaria de Saúde de Sorocaba, ficando à frente até 2003. Foi vice-presidente do COSENS, Conselho Estadual da Secretaria Municipal de Saúde. E na eleição de 2014 foi candidato a deputado federal, foi eleito, como já foi dito, e em Brasília está empenhado em defender 2 bandeiras prioritárias para a sua região, a saúde e a retomada do emprego. Vitor Lippe foi um dos relatores da nova modernização trabalhista do país, que entrou em vigor no final de 2017. E agora está empenhado na aprovação da reforma tributária, desburocratização, simplificando o pagamento de impostos do país, tendo na simplificação do sistema tributário do país um meio para reduzir o custo do Brasil, aumentando a competitividade da indústria brasileira. Transformou Sorocaba em uma das primeiras cidades com uma Secretaria do Meio Ambiente no estado de São Paulo, conquistando para o município o 1º lugar no selo Município Verde e Azul. Em 2012, pela qualidade do ensino municipal, conquistou para a cidade o 1º lugar do IDEB, o Índice de Educação Básica, em todo o Brasil, entre as cidades com população acima de 500 mil habitantes. Criou o Parque Tecnológico Sorocaba, um espaço de inovação, do qual foi presidente em 2013. Então, aqui estão nominados aí o currículo dos 2 convidados de hoje. E aqui um testemunho pessoal. Como todos sabem, a gente vive lá em Brasília, acompanhando o trabalho
da Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas, e o testemunho nosso é de que ambos, tanto o Vitor Lippe como o Alceu Moreira, são dois deputados classe A, que trabalham muito pela indústria brasileira e também pela agricultura brasileira. O Vitor Lippe tem sido um incansável defensor agora que assumiu aí a frente parlamentar, mas antes de assumir como membro da frente, ele foi sempre um incansável lutador pela bandeira do agropecuária brasileira e da indústria. E o Lippe nos surpreende todos os dias com a sua atuação, a sua abnegação pelo setor de máquinas e equipamentos. Então, nós estamos acompanhados aqui hoje pelo presidente do Conselho de Administração da ABIMAQ, o João Carlos Marquesan, e também pelo coordenador da ação política da ABIMAQ, que é o nosso vice-presidente lá do Rio Grande do Sul, o Hernani Calduro. Bom, para perguntas durante o webinar, nós temos dois canais. O principal canal é pergunte@abimac.org.br. O segundo canal é o chat. Podem ser feitas perguntas através do chat aqui do debate. Bom, para a gente começar, eu vou então abrir a palavra agora para o Alceu e para o Vitor. 5 minutos aí para as apresentações, e aí a gente consegue, de 5 a 10 minutos aí para as apresentações, aí a gente começa o debate com vocês. Então eu vou começar pelo Alceu, e aí em seguida o Lippe já pode fazer as suas considerações iniciais. Bom, eu quero cumprimentar a todos, agradecer pela oportunidade nobre de estar entre tantos qualificados para debater temas fundamentais para o Brasil durante o período da crise e na saída dela. Permita que eu faça uma referência a esse parlamentar que chegou no parlamento, dessas pessoas que são capazes de fazer a boa costura, né, com agulha pequena e linha fina, tá? Ótimo articulador, qualificadíssimo intelectualmente. Vitor Lippe soma muito, é certamente um parlamentar que dá muito orgulho para nós, colegas, poder trabalhar juntos, né? E eu queria, Zé Veloso, Hernani Marquesan, para começar a conversar com vocês, estabelecer um pacto de comportamento. Nós, tanto do agro quanto da indústria, temos que acertar uma relação com os outros setores que sempre começa pelo que convergimos. Nós temos que acertar esse pacto metodológico de nunca começar a conversa com alguém pelo que se diverge. Nunca. Porque nós extremamos tanto debate político ao longo do tempo que nós perdemos a capacidade construtiva. Nós chegamos para conversar com a outra parte já com um grau de reserva de irritação enorme e acabamos não construindo consensos, convergências. Ora, ontem nós tivemos uma votação em que o relator era o Orlando Silva. Por que dele não pode se buscar alguma coisa? Não, ninguém diz que nós temos que concordar com tudo, né? Mas imediatamente rotular alguém como desprezível, não. O país está num momento em que todos os brasileiros, dando o melhor de si, ainda vai ser insuficiente para vencer a crise. Se nós resolvermos previamente excluir alguém por preconceito, estamos certamente fazendo o exercício errado. Então, este período da vida política é um período de construir consensos e convergências. O exemplo que eu dou é como se tu fosse conversar com o síndico, e daí, ao invés de conversar com o síndico, é acertar com ele, conversar com ele dizendo o seguinte: eu concordo com isso, que o senhor fez isto, e esta questão nós podíamos melhorar. Se a conversa for desta forma, tu vai certamente conseguir bons resultados. Quando tu chega nele imediatamente, achincalhando pelo que tu acha que está errado, a conversa vai dar em nada, né? Nós acabamos trabalhando essa cultura, né? Só discutir os extremos, né? Eu sempre digo que o rio enche pelas duas margens, nas grandes cheias, causa grandes estragos, mas o caminho natural dele é a volta para o leito. O leito do rio e a normalidade. A indústria brasileira tem que ser o leito do rio. Nós não podemos entrar nesse processo. A segunda questão é o seguinte: eu gostaria muito, nesses meus 5 minutos, de propor
que a indústria nacional entrasse na discussão de um pacto nacional pelo desenvolvimento. Tá? O que é o pacto? Tem um conjunto de leis que estão no Congresso, na Câmara ou no Senado, que são leis disruptivas no processo de desenvolvimento. O ambiente político que nós temos hoje é absolutamente afeito a isso. Duas realidades serão factas. Primeiro, nós sairemos desta crise muito mais solidários e muito mais digitais. Tá? Muito mais. O ambiente político, modorrento, lento, aquele processo de atrasar o processo para que o meu adversário não dê certo e eu possa voltar na outra eleição, o desemprego vai acabar logo, logo na saída. Então, o pacto é saber o seguinte, o que o parlamento precisa fazer e identificar com clareza quais são os projetos que são disruptivos. Por exemplo, conectividade, legislação ambiental, APPs, lei dos defensivos, tá? Questão de indígena, legislação trabalhista. Eu estou dando algumas delas. São no mínimo 10, 15 leis, não tem número rígido. Temos que encontrar quais são elas. Reforma tributária e reforma administrativa. A reforma tributária que está em debate está madura, absolutamente madura. Não há muito o que ficar discutindo, temos que votar a reforma tributária. E votar junto à reforma administrativa, porque para ter grande repercussão na questão fiscal da reforma tributária, nós temos que ter uma reforma administrativa para e passo, porque a redução do tamanho do Estado é por falta de necessidade, é por questão tecnológica, não é ideológica. É que a marca da datilografia, o facsímile, já não existe há muito tempo. Tá? Não é preciso aquelas cristaleiras acesas cheias de chefe carimbo, porque essa figura intermediária não existe mais. No Poder Executivo, temos que saber o que o Poder Executivo pode fazer na alienação, da privatização que eles têm hoje para poder colocar recursos de volta para reduzir o tamanho do déficit. Tá? Então, isso é preciso discutir com o governo federal. Tá? E um grande debate com o próprio Supremo, né, para poder tratar com eles de acabar definitivamente com esses conflitos desnecessários que nós temos agora. Um pacto nacional pelo desenvolvimento. Nós temos que sair do coronavírus com o pé no acelerador. E essas pré-condições têm que ser construídas agora, durante o processo. Está nas nossas mãos. Obrigado. Obrigado, Alceu. Ótimo. Ótimas palavras, inclusive aqui no chat, já bastante gente elogiando o que você falou. Lipe, vamos lá, então. As suas considerações iniciais aí, por favor. Ok, obrigado, Veloso, Hernani, querido Marquesan. Queria falar rapidamente aqui da minha oportunidade de poder ajudar a ABIMAQ, uma instituição que eu tenho tanto orgulho, uma instituição de mais de 80 anos, estratégica, fundamental para o país, né? Na questão da inovação, da tecnologia, a questão da geração de empregos qualificados, né? Diferenciados, das cadeias produtivas, da exportação do Brasil, da agregação de riqueza que o país tanto precisa, né? Da contratação de serviços que vocês contratam, enfim, não existe país forte do mundo que não tenha uma indústria forte. E nós perdemos muitas posições nos últimos anos. O Brasil já foi a sexta maior, entre a quinta e a sexta maior produtora de máquinas e equipamentos do mundo. Nós estamos em 9º lugar, porque, obviamente, os governos não souberam construir uma política de industrialização aqui no país. Então, é uma satisfação estar com vocês. Estou por convicção que, ajudando o setor de máquinas e equipamentos, nós estamos ajudando o Brasil a estar no caminho certo. E queria cumprimentar o nosso deputado Alceu Moreira, esse professor nosso, né, que tem essa energia, esse entusiasmo, e esse pragmatismo, né, e essa experiência fantástica. É uma pessoa que faz diferença no parlamento. Alceu, parabéns para você. Você, com esse seu jeito gaúcho, você encanta todos nós, né? Fica todo mundo quieto ouvindo, porque você consegue trazer de uma forma muito sua, né, as suas considerações, sem dizer a sua avaliação sistêmica do país. Você tem um olhar das necessidades do país e é respeitado por todos. Então, meus cumprimentos, é uma alegria poder participar desse debate com você, e sempre você tem sido uma pessoa muito leal ao país, né, à ética,
e principalmente aos princípios democráticos. Eu queria fazer alguns comentários aqui. Eu concordo plenamente do que o Alceu falou. Nós precisamos, primeiro, melhorar o ambiente político, né, Alceu? Nós estamos vivendo uma perturbação, vamos dizer assim, do ambiente político. É preciso reconstruir isso da forma mais rápida possível. Nós estamos sentindo uma instabilidade política que só atrapalha e nós precisamos saber construir isso daí. Não é hora de confusão, nós precisamos nos harmonizar e buscar o que o Alceu falou, um pacto nacional para retomar o desenvolvimento. Se tem país que tem oportunidade no mundo, chama-se Brasil. Agora, a gente acaba não aproveitando a grande parte das oportunidades que nós temos. E falta política estratégica para o Brasil, falta uma política industrial clara. Ao contrário, a gente vê um discurso liberal do governo, mas muitas vezes é conflitivo com o crescimento da indústria, com a questão da abertura comercial, que é boa, mas depende de como ela é feita, ela pode ser prejudicial. Então, o discurso liberal, que todos nós gostamos, ele precisa ser ajustado, ele precisa ter a dose certa para poder trazer os benefícios que nós esperamos. Então, ter uma visão estratégica, sistêmica, e o que o Alceu falou, definir prioridades. O que nós vamos fazer de mais importante? Porque o parlamento é um lugar onde se discute tudo, né, Alceu? Tudo ao mesmo tempo. Só na área de telecomunicações nós temos próximo de 5.000 leis. Quer dizer, em vez de ser 5.000, eu preferiria ter 5. Provavelmente, se nós fôssemos andar mais rápido e resolver as coisas muito mais rapidamente. Então, falta foco no parlamento, porque ela é uma casa de representação de todas as regiões, de todos os segmentos, de todos os brasileiros. Então, é preciso a gente também, no parlamento, definir algumas prioridades e trabalhar para que elas façam a diferença que o Brasil precisa fazer. Então, essas são as minhas considerações iniciais e dizer que a gente acredita pós-Covid bem melhor do que o anterior. E lembrar que existe um compromisso do parlamento, do nosso presidente da Câmara, né, de votar a reforma tributária, que é absolutamente essencial, talvez a mais importante reforma nesse momento, que poderá nos trazer uma simplificação. O Brasil é considerado, entre os 190 países do mundo, é o 183 pior sistema tributário. E é óbvio que isso compromete seriamente, cria uma insegurança, né? Aumenta os custos das empresas. Aqui custa 10 vezes mais caro o custo administrativo para você conseguir pagar o imposto. Aqui no Brasil, em média, é 2,5% do custo da empresa, né? É ter uma estrutura administrativa, quando no resto do mundo é 0,25% do custo da empresa. Isso já faz toda a diferença. Muitas vezes já é a diferença entre você ter uma margem de lucro ou não. Então, nós precisamos cortar essa burocracia absurda, essa insegurança tributária que nós temos, né? Como nós chamamos que o sistema tributário hoje é um manicômio tributário, não é um sistema, e nós esperamos que essa possa ser, certamente, entre outras contribuições, uma grande contribuição para a gente melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Obrigado. O Veloso. Então, agora o João Marquesan vai fazer uma pergunta aí. João, você tem liberdade. Eu gostaria de fazer umas considerações antes de fazer a pergunta. Eu ouvi muito bem o que o deputado Vitor Lippe disse, o deputado Alceu Moreira. A gente estava num aquecimento antes de entrar no ar, mas eu queria ser solidário aí, fazer das palavras do Alceu e do Vitor também as minhas palavras. E ontem nós tivemos, vamos fazer um breve relato, um webinar com o ministro Paulo Guedes. E eu ia, inclusive, não tivemos a palavra, porque ele ficou mais dando aula de economia do que ouvindo as empresas. Então, só falou 3 ou 4 instituições e a BIMAC não teve oportunidade de falar. Mas eu queria ter dito para ele ontem o que você disse, Alceu. Você falou um pacto de começar o Plano Nacional aliás, o pacto que a gente
para a gente poder levar o Brasil para frente. Então, eu só coloquei aqui o tema, que seria muito igualzinho que você disse, em vez de usar suas palavras, eu usei outras. O Pacto pelo Brasil. E aí, eu ia dizer, o que nós vamos fazer durante a pandemia e pós-pandemia. E o maior problema que nós vimos é que o governo está sofrendo, pelo menos na economia, com a visão liberal que eles têm, eles estão sofrendo de uma miopia muito grande e de uma hipermetropia. Uma hipermetropia, quer dizer, eles não estão enxergando nem a curto e nem a longo prazo, nem de longe e nem de perto. Então, nós hoje, os problemas que nós falamos com ele há 30 dias atrás, há 60 dias atrás, ainda são os mesmos problemas que nós estamos vivendo. No momento atual, durante a pandemia, as empresas precisam de capital de giro. As empresas que perderam o faturamento, as empresas que viram o seu mercado esvairir, não estão encontrando, o dinheiro foi liberado, os compulsórios dos bancos, mas empostaram nos bancos e estão parados. Por quê? Porque o banco não quer correr riscos, os bancos não querem correr risco para emprestar para a empresa. E, consequentemente, o custo do dinheiro não baixou na proporção que deveria ter baixado, como baixou a Selic, e vai baixar mais ainda. E, do outro lado, as empresas estão tendo muita dificuldade, porque as empresas que podem captar até 10 milhões, o FGO ainda não saiu, não está regularizado, e as empresas, para que o governo possa assumir um risco maior, que os bancos possam assumir um risco maior, precisa ter um fundo garantidor de investimento, um VFGI, um fundo garantidor de investimento, que ainda não aconteceu. A única coisa de bom que nós ouvimos falar do ministro Guedes, que eu posso tirar a minha conclusão como empresário, como que quem está esfregando o umbigo no balcão todo dia, é que a única coisa que ele falou é que o Brasil vai surpreender o mundo. Mas eu não sei de que forma que o Brasil vai surpreender o mundo, pelo lado bom ou pelo lado ruim. Então, a única coisa que nós sabemos é que essa pandemia, nesse curto prazo, nós vamos desempregar mais de 20 milhões de pessoas, e já tínhamos 12, deveremos chegar nos 20 ou mais, fora os desalentados, os subempregados e assim por diante, que nós vimos muito bem nos R$600 aí, quantas pessoas estão fora do sistema, que nem existiam no sistema. Então, isso tudo é uma preocupação para nós, porque nós estamos preocupados, eu principalmente, olhando como uma visão de presidente do Conselho do ENMAC, como empresário, a situação nos próximos 60, 90 dias, essa situação a continuar, porque nós teremos pessoas na rua sem o que comer e sem dinheiro para comprar comida. E aí nós veremos o caos. A maior preocupação nossa hoje é isso aí. Então, nós temos que manter as empresas abertas, hoje, com capital de giro suficiente e necessário, com custos compatíveis com aquilo que eles podem pagar, não importa quanto. O Guedes falou uma coisa muito interessante ontem, assim, o Brasil quebrou. Eu acho que o Brasil está longe ainda de quebrar, meu ponto de vista. O Brasil não quebra, porque se nós nem que for para emitir moeda, mas nós vamos dever para nós mesmos. Então, é só monetizar a economia. Então, essa visão liberal, nesse curto prazo, está demorando muito para tomar as medidas que têm que ser tomadas urgentes e necessárias para que essa situação se acomode e que as empresas não joguem mais gente na rua e não desempreguem mais, e a situação, enquanto isso, espera-se que essa pandemia passe. Por outro lado, pós-pandemia, aí é que nós temos que ver, fazer coro aí com referência à questão da reforma tributária, que você muito bem falou, o Lipe também muito bem falou, e também para que esse pacto pelo Brasil, essa situação toda que a gente quer com que o Brasil possa voltar a crescer, porque nós precisamos desse Plano Nacional de Desenvolvimento, como você falou, o Pacto pelo Brasil, como nós podemos querer chamar, nós temos que investir. Hoje, a formação bruta de capital fixo, ou seja, investimento sobre o PIB, está abaixo de 15%. Para ter minimamente, para podermos fazer um plano de desenvolvimento nesse país, nós temos que estar investindo acima de 25% do PIB, e que está muito abaixo. Então, além da reforma tributária para desonerar as empresas, para baixar o custo do Brasil, que hoje é 1,5 trilhões, quer dizer, 30 e tantos por cento do PIB nosso, é comido pelo custo que nós mesmos geramos pela nossa ineficiência em tudo que nós fazemos.
quer seja pela reforma tributária, quer seja pelo custo do dinheiro, quer seja por tudo que tem da falta de infraestrutura. Então, e também melhorar esse ambiente de negócios, porque o ambiente de negócios no Brasil é perverso, e a insegurança jurídica é pior ainda, porque a gente está vendo hoje aí a situação toda com referência a essa insegurança jurídica, que até o passado nosso é incerto, muitas vezes é incerto. Para que isso aconteça, nós temos que investir, nós temos que ter um plano de governo. Um plano de governo, não um plano, é um plano de Estado, não de governo, um plano de Estado para podermos projetar o Brasil para os próximos 20 anos e dizer para onde nós vamos, como vamos e quanto nós vamos gastar. Nós temos um estudo feito que o Brasil, para poder crescer minimamente 5% ao ano nos próximos 20 anos, nós vamos investir 10 trilhões de reais. Só em saneamento básico, nós temos necessidade nos próximos 20 anos de 1 trilhão de reais. 100 milhões de brasileiros ainda não têm água encanada, não tem esgoto, não tem nada. Então, isso tudo nós temos que ver esse marco do saneamento urgente, tem que correr com ele, o saneamento, para poder atrair investimentos privados, mas não exclui nem exime o investimento público no momento difícil como nós estamos vivendo, porque se não atrair com o investimento público, o privado não virá, mormente porque o que nós estamos vendo hoje é muito difícil, neste momento, trair a confiança dos capitais privados, principalmente internacional. É isso que eu queria dizer para vocês e deixar a minha visão como empresário. Lipe e Alceu, vocês gostariam de fazer um comentário sobre isso? Na verdade, o Alceu deu uma pitadinha no começo, né, quando falou que o Brasil precisa ter uma política industrial ou algo do tipo. O que o João coloca, então, é que o Brasil precisa ter uma visão de longo prazo, uma visão de reestruturação da sua economia, visando investimentos, geração de emprego, renda e infraestrutura. Então, se vocês quiserem comentar sobre o que o João falou, por favor. Na verdade, o que o João falou está muito na lógica do que se tem ouvido. Aliás, este é um posicionamento do empresariado nacional. Nós estamos muito na lógica do diagnóstico dos problemas. E nós temos que sair desta posição e ir para a proposição clara de qual é a solução. O Pacto pelo Brasil que eu estou trabalhando, ele é absolutamente restritivo. Ele estabelece com prioridade alguns setores. Fazer de novo um outro PAC 2 para embarcar o mundo de sonho dentro não resolve. Tem que ser muito bem priorizado. Então é o seguinte, quando o Marquesan fala de financiamento, como é que tu tem um financiamento num país em que o sistema bancário olha para o rosto do empresário como se ele fosse vítima, não como cliente? Isso. 3 anos consecutivos de recessão e o balanço dos bancos é a coisa mais linda do mundo. Ele é o sócio oculto da tua empresa, ele nunca produziu um parafuso, mas é quem mais ganha na tua empresa. E nós temos um sistema bancário completamente arcaico, ultrapassado. Nós não podemos continuar com esse sistema de financiamento. E há outros sistemas no mundo disponível, que a gente precisa, na verdade, construir um sistema que a possibilidade de financiar a produção, sem que para isso tenha que se pagar para quem transfere o recurso um valor muito maior do que a remuneração do capital, isso está equivocado. A segunda questão é o próprio custo Brasil. Ora, quando nós estamos fazendo um pacto pelo desenvolvimento, nós estamos diretamente fazendo uma injeção na veia disso. Se nós queremos fazer a reforma tributária, a reforma administrativa nesse processo, se vamos aprovar a legislação desobstrutiva, se vamos conseguir refinanciar o erário nacional por ativos que estão disponíveis para transformar em receita. Se nós fizermos um conjunto, ele não precisa ser generoso, ampliado, pode ser restrito, de quais são as mobilizações que os setores têm que fazer, nós encontraremos algumas soluções importantes neste processo. Então, quando eu converso com o empresariado nacional, que eu falo da política industrial, eu estou dizendo o seguinte, nós, por cultura, nos últimos anos, transformamos nossos setores industriais em sindicatos residuais. Tá?
Cada um é bom no que faz, como se nós fôssemos um conjunto de departamento, um amontoado de caixinha. Política industrial nacional tem interligação completa para construir seus custos e capacidade competitiva, inclusive a questão do conteúdo local. Não pode ter uma política de conteúdo local sem embarcar nela todo o compromisso que o empresariado vai ter com esse processo de desenvolvimento da pesquisa, tecnologia e inovação para se equiparar aos melhores do mundo. Esse compromisso tem que estar estabelecido na política industrial. Então, é isso que eu estou pensando. Muito bem, eu também quero entrar aí na nossa conversa, debatendo essas questões, e acho que a provocação que foi feita foi muito boa. Eu gostaria de novo de ressaltar aquilo que, no nosso olhar, é absolutamente fundamental. Iniciando pela reforma tributária, isso está pautado no Congresso, há um compromisso do nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de aprovar essa legislação no segundo semestre. Aí nós vamos ter aqui um sistema de IVA que é semelhante ao da Europa, e hoje 90% dos países usam esse sistema. Quer dizer, ele é conhecido, ele é muito mais, vamos dizer, simples do que o que nós temos hoje. Nós vamos reduzir o contencioso fiscal do Brasil, que hoje é de 3 trilhões de reais, deputado Alceu Moreira. É algo inacreditável, né? Isso é de uma insegurança absurda, sem dizer a guerra fiscal, sem dizer as legislações estaduais que criam um emaranhado, uma confusão. Quem veio do exterior para cá não acredita, né? A confusão, o absurdo, o caos tributário que o Brasil passa. Então, essa questão precisa ser vista com prioridade absoluta, porque isso afeta todas as empresas do Brasil e ela é absolutamente fundamental. Eu vi uma avaliação do Japão, da JETRO, que é a Agência Japonesa de Investimentos, em relação ao Brasil, avaliando no olhar das empresas japonesas que estavam aqui, fazendo uma análise em relação ao mundo. O maior problema que as empresas veem aqui no Brasil é a complexidade e essa confusão tributária que tem. Além da questão dos custos tributários para a produção hoje do Brasil. Não é possível a gente, vamos dizer, trazer elevados tributos para quem produz. Isso é um erro estratégico do país. A outra questão que eu gostaria de colocar aqui, que foi colocada, é a questão do custo financeiro. É um absurdo. Felizmente, nós vimos agora a taxa Selic mais baixa e tal, mas os bancos, nós temos um cenário aqui de bancos que não existe em outros locais do mundo. Nós fizemos um estudo há 2 anos atrás, quando nós víamos o seguinte: se nós vamos ver quantos bancos ganham, eu não sou contra banco ganhar, mas quando ele está ganhando, ele está tirando isso da sociedade, está tirando das empresas, das famílias, porque ele não gera riqueza, ele deveria promover as oportunidades e financiar as famílias, as empresas, mas é o inverso. É ele que enriquece e as pessoas empobrecem. Então, onde mais os bancos ganham no mundo é no Brasil. Pior, viu, Hernani? Nós temos aqui, por exemplo, se nós formos ver a questão do cartão de crédito ou cheque especial, há pouco tempo atrás era 450% ao ano. Isso não existe no mundo. Aí nós fomos ver no mundo, mas como é que é lá fora? O segundo país do mundo era 50%, um país aqui da América Central. Quer dizer, quase 10 vezes maior do que o que justifica isso? E os bancos, na época, disseram não, porque a inadimplência do Brasil é alta. Mentira! A inadimplência do Brasil, o ano passado, era próximo de 5%, quando na Itália é 18% e na Espanha 6%. Desculpe, o que era para ajudar o Brasil, hoje prejudica o Brasil, é um problema gravíssimo, é o comportamento dos bancos no Brasil. Desculpe esse desabafo, mas isso, sabe, a gente vê que nós precisamos enfrentar isso. Não é possível, como foi dito, nós vivemos a maior crise dos últimos 100 anos, aí, com uma queda do PIB de 9%, e os bancos nunca ganharam tanto. Então, quem é que está pagando, quem é que está, vamos dizer, fazendo os bancos ganharem? As pessoas estão endividadas e quem entra num banco hoje não consegue sair mais. Isso não é possível, nós precisamos, Alceu, ter realmente uma postura mais firme em relação a esse oligopólio do sistema bancário no Brasil.
E a terceira questão que eu gostaria de colocar aqui é a questão trabalhista, né? Nós melhoramos a legislação trabalhista, foi um trabalho muito importante do Parlamento brasileiro, isso reduziu em 80% o custo das ações trabalhistas e em 40% o número de ações trabalhistas. Então, quando a gente faz uma lei inteligente, uma lei necessária, uma lei que melhora o Brasil, ela dá um impacto positivo. Nós temos que fazer a mesma coisa na tributária, né? Como foi feito. Nós aprovamos a lei da Previdência, muito difícil de ser aprovada, conseguimos aprovar. O Brasil estava há 3, 4 anos do caos, do colapso total das contas públicas. Nós íamos mergulhar numa situação insolúvel. Conseguimos reverter o processo, ou seja, nós já fizemos grandes avanços, mas nós precisamos agora fazer a questão tributária, né? A reforma tributária. Precisamos enfrentar essa questão dos bancos, nós precisamos baixar os juros, porque grande parte do país precisa de financiamento, mas hoje o financiamento é proibitivo, ele é perigoso, ele é muitas vezes um caminho sem volta. Então, nós precisamos melhorar isso e lembrar das oportunidades que nós temos também. Foi dito aqui, né? O ex-tarifário é muito importante, Veloso. Nós estamos trabalhando bastante nessa questão, mas nós precisamos ver o que o ex-tarifário nos ajuda, não aquilo que nos prejudica. Nós precisamos reduzir, aproveitar o ex-tarifário para os insumos que nós não temos aqui no Brasil, para chegar mais barato, para nos ajudar a produzir mais barato, mas não trazer lá de fora, sem imposto, aquilo que a gente produz aqui no Brasil com qualidade. Não tem cabimento um negócio desse. Nós precisamos rever, nós vamos fazer uma nova lei, viu, Alceu Moreira? Nosso querido deputado. Vamos fazer uma lei. Nós temos uma portaria hoje que nós não concordamos, que está trazendo gravíssimos riscos para a indústria nacional. Saiu um artigo, eu recebi do Veloso, acho que ontem, um artigo aqui da CNI, que fez um levantamento dos subsídios que a China põe para os produtos que estão trazidos para o Brasil. Isso foi identificado, foi mapeado, está lá escrito os setores que estão, vamos dizer, tendo essa concorrência desleal. Então, se nós não enxergarmos isso, nós vamos destruir. Nós conseguimos, muitas vezes, um ex-tarifário em um mês, e você destrói uma indústria que tem 50 anos, que gera centenas, muitas vezes milhares de empregos, né? Então, nós precisamos encarar essa questão de ver, valorizar o lado bom e tirar o lado ruim, aquele que prejudica o Brasil da aplicação dos ex-tarifários. A outra questão fundamental, foi dito aqui, nós estamos com a questão do pré-sal, nós precisamos garantir uma participação de conteúdo nacional. Obviamente, nós temos aqui empresas de qualidade, a própria Abimac exporta 40% do que produz, metade disso para a Europa e para os Estados Unidos, os mercados mais exigentes do mundo. Qualidade nós temos, agora nós precisamos, obviamente, saber dar o apoio às nossas indústrias, aproveitar as oportunidades que o Brasil tem para gerar emprego aqui, para gerar riqueza aqui, para pagar imposto aqui dentro, né? Porque o Brasil precisa também dos impostos que vão virar programas sociais. Enfim, nós precisamos de estratégia clara, nós não podemos entrar em conflito toda hora. O que a gente sente é muito discurso, como foi dito aqui pelo Marquesan, mas problemas a serem solucionados, que precisam ser solucionados rapidamente. Nós temos a questão do gás. O Brasil é um dos países que tem menor rede de gás do mundo, né, proporcionalmente, e nós temos uma riqueza extraordinária que pode gerar muito, reduzir o custo do Brasil e gerar muitos investimentos. Então, precisamos concluir, deputado Alceu Moreira, a votação do novo marco regulatório do gás do país. Isso vai dar segurança para os investimentos necessários, né? Já falei do conteúdo nacional do pré-sal, nós temos a questão da energia solar, isso é uma riqueza extraordinária. Só esse setor cresceu, gerou mais de 100 mil empregos em 3 anos, é um setor em franco crescimento, e a gente não tem hoje uma política clara para o setor de estabilidade, o setor de energia eólica. Nós estamos colocando em risco mais de 100 mil empregos também, exatamente porque o governo não define com clareza, inclusive a questão dos leilões e a participação do conteúdo nacional. Então, tem uma série de componentes importantes que nós precisamos focar. Ela não atende.
Está sem som, Veloso. Está sem som, Veloso. Estava ligado, eu desliguei. Então eu passo a palavra para o Hernani aí. O Hernani vai fazer a pergunta para os dois aí. Tá bem. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito a disponibilidade do deputado Alceu, do deputado Vitor Lippe, em estar participando desse debate tão importante. E dizer que as palavras do deputado Alceu, de que nós temos que trabalhar e debater o que nós temos convergência, é algo extremamente importante e eu concordo em gênero e número. Então, nesse sentido, eu quero trazer aqui, já foi falado aqui por todos, eu vou só botar um pouco mais de pimenta aqui, tentar botar no angu para a gente degustar e falar mais um pouco. O deputado Alceu, o deputado Vitor Lippe falou muito importante de um pacto, de um plano. Olhando a história do PIB no Brasil, nos últimos 100 anos, o ano que nós tivemos o maior crescimento de PIB foi em 1973, uns 14% de crescimento. E naquela década, o menor PIB que o Brasil obteve foi de 5%, a época conhecida do milagre econômico. E o que chama a atenção, eu fui tentar entender, buscando entender o que gerou, o que trouxe, o que motivou todo aquele crescimento maravilhoso que o Brasil viveu aquele período. E aí eu vi que existia um Plano Nacional de Desenvolvimento com metas, fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 3, inclusive, ela não conseguiu, ela foi interrompida porque nós tivemos uma crise. Isso começou lá nos anos do governo Médici, do governo Geisel e do governo Figueiredo. E eles tinham claramente objetivos da infraestrutura, da indústria de base, indústria de bens de capital, da infraestrutura, e tinham metas. E ele era um plano que durou uma década, praticamente. Aí eu faço uma associação e largo aí como o meu pensamento para que os deputados e todos debatam. Não está faltando para o Brasil um plano de desenvolvimento de Estado, de país, de longo prazo e com metas, ou seja, independente do governo que entre, tenha-se já uma política estabelecida de longo prazo com metas para o país. Abro aqui o deputado Alceu, depois o deputado Lippe, se quiser comentar. Eu vou começar dizendo o seguinte: nós temos um sistema de votar o plurianual, plano de investimento do país, nós votamos no final do primeiro ano do governo. E o último ano é um ano eleitoral. Significa dizer que o planejamento do país, tá, é por 2 anos. No caso do governo Bolsonaro, não terminou a eleição e nem começou a outra. A discussão é política o tempo inteiro. Então, nós não temos planejamento de Estado. Planejamento de Estado, vocês que estão na indústria, ele precisa, no mínimo, de previsibilidade decenal. Decenal, 10 anos. Tá? Quando vocês me falam, eu vi o Lippe falar em vários pontos, por favor, nós não podemos continuar costurando retalhos. Precisamos de uma política industrial harmônica, previsível. A proteção às empresas nacionais tem que estar no conteúdo da política industrial. Nós não temos que fazer política contra ninguém. O crescimento do Brasil não é contra ninguém, é a favor do Brasil. O pacto pelo Brasil é absolutamente priorizado. É um conjunto estreito de leis necessárias para vencer este momento. Se nós, da indústria e do agro, sentarmos com Alcolumbre e com o Rodrigo Maia, nós vamos identificar com clareza o que está no parlamento e o que precisa vir para o parlamento para produzir o processo disruptivo da economia.
o ambiente político desse processo do Covid-19 é absolutamente diferente do processo anterior. No processo anterior, o discurso antagônico, se pudesse ocupar todos os tempos, seria melhor, porque quem perdeu a eleição quer voltar ao estado anterior e quem ganhou a eleição quer mostrar que quem estava errado. Só que o Covid trouxe uma comoção nacional e uma necessidade enorme de nós ser muito rápidos e ágeis na produção de emprego e renda na saída disso. Todo mundo quer isto. O da esquerda ou da direita. Não pode esquecer que o desempregado não tem, pode ser de qualquer partido. Então, o ambiente político para poder criar um pacto nacional e aprovar a legislação disruptiva está pronto para nós. Mas não vamos continuar discutindo detalhezinhos. É quem sabe isso, quem sabe eu quero capital de giro. Não, mas agora eu quero isso, eu quero... Não. Tu não está indo para a bodega fazer rancho. O Brasil precisa de um pacto nacional maduro, previsível. O governo federal, nós da indústria e da agropecuária, temos que sentar com o Paulo Guedes não para ouvir aula de economia. Nós precisamos saber qual é o rumo do país e quanto deste recurso que nós estamos gastando agora com a pandemia vai voltar para poder fazer um projeto que estimule a produção no Brasil. É 50 bi, é 60 bi? Quanto é? Qual é o valor que nós precisamos para reaquecer a economia? E em que lugar ele deve ser investido? De que forma deve ser investido? No sistema de financiamento, por exemplo, quem é que te disse que a indústria tem que ser financiada por um banco de balcão? Onde é que está escrito isso? Em que lugar? Por que a indústria não pode produzir papéis recebíveis e colocar no BNDES e colocar no mercado de capital normal? No mercado normal, no mercado mundial, os fundos podem financiar. São papéis de absoluta liquidez que pode chegar ao mercado por 3%, 4%. Nós temos 3 trilhões de recursos internacionais aplicados a juro negativo. E nós vamos ficar discutindo com o banqueiro se ele quer ou não quer, bem-humorado ou mal-humorado, ceder no spread. Então, a proposta que estou fazendo é muito clara, muito clara. Não precisa ser gênio. É sentar com quem decide. Sentar com o governo federal, o Ministério da Economia, e definir com o governo federal quais são os ativos a ser mobilizados no governo federal para transformar em recursos financeiros e entrar no caixa para reduzir o déficit. Quais são os projetos de lei que o Poder Executivo deseja ou precisa colocar no Congresso para produzir o processo disruptivo? Dentro do Congresso, quais são os que já estão em votação e o que precisa de fazer para isso? Meu amigo, isto é um projeto para a saída da crise com o pé no acelerador. Isso é facílimo para fazer. Nós temos poder político para isso. Estamos perdendo a capacidade protagônica. Não temos condição de sentar para ter protagonismo nisso. O setor industrial e o agro tem a economia do Brasil na mão e pode perfeitamente encaminhar esse pacto nacional numa cápsula fechada e protegida e previsível. Muito bem, eu quero... Muito bem, muito bom, viu, Alceu? Alceu, essa sua questão, inclusive, da gente não concordar com essa questão dos bancos, você falou muito bem, você falou que nós não podemos depender do sistema privado bancário do Brasil. Você está correto, até porque, para isso, foram criados nos países os bancos de desenvolvimento, que têm uma visão estratégica de financiar os países. Vamos ver como é que é a questão dos bancos de desenvolvimento no mundo. A China, que tem vamos dizer assim, um pragmatismo muito grande no desenvolvimento da China, é assustador o crescimento da China, eles têm 9% do PIB é o Banco de Desenvolvimento. Imagine o PIB da China, 9% é o Banco de Desenvolvimento, que serve para quê? Exatamente para financiar a infraestrutura do país, para financiar as empresas, as exportações, e aí eles têm um crescimento fundamental. Vamos para a Alemanha. Banco de Desenvolvimento da Alemanha, 13% do PIB da Alemanha, usado estrategicamente a favor do desenvolvimento, a favor desse plano que o Alceu Moreira falou. Vamos financiar o que é estratégico, vamos ter visão estratégica, vamos ter uma visão de financiar aquilo que é fundamental de infraestrutura, para reduzir os custos do país, para gerar os empregos, para ajudar a indústria, para ajudar a exportação. Agora vamos ver o Brasil. Quanto é do PIB o BNDES? 1%.
E tem muita gente que quer acabar com o BNDES. Bom, então eu não consigo entender. Porque enquanto os outros países que são líderes mundiais financiam as suas políticas estratégicas, no Brasil é o inverso. Então, é preciso, como você falou, Alceu, rever algumas coisas, criar um grande projeto, um projeto, como foi dito pelo João Marquesan, de Estado, uma política de Estado, de desenvolvimento, e que passa, obviamente, pela industrialização e pelo agro, que são vocações fortíssimas do país. Então, eu acredito muito nisso. Como eu falei, nós estamos tendo que trabalhar no varejo, porque não existe um plano decenal, não existe hoje um plano de futuro para o Brasil. E a gente acaba trabalhando no presente e tentando corrigir as coisas do passado, que acaba não tendo o impacto que a gente espera. Então, é preciso fazer, como foi dito, os diagnósticos nós temos. É preciso agora assumir isso de uma forma pactuada e que isso não pulverize. Hoje nós perdemos grande parte da nossa energia com coisas que não são essenciais, enquanto que as coisas fundamentais acabam não sendo feitas. Então, eu queria apenas fazer essa questão do financiamento, nós temos que o aqui, Alceu falou. É possível fazer isso. É uma questão apenas da gente valorizar isso como uma política de estratégia nacional. Deputado, então, dentro do mesmo tema, dentro do mesmo tema, já vou encavalar duas perguntas aqui de pessoas que estão assistindo, que é exatamente dentro desse debate que vocês estão. A primeira é o Jorge Gondo. O Jorge Gondo já fez duas perguntas, ele está gostando, aplaudindo aí o debate, mas ele está inquieto, por isso ele fez duas perguntas. Primeiro, a burocracia do Estado, essa burocracia que emperra o país. Vocês dois já falaram, o Marquesan também, que nós temos que desalavancar o Brasil e simplificar o Brasil. Então, a primeira pergunta é a seguinte: como sair dessa armadilha da burocracia e por que a gente fala e as coisas não acontecem? Essa é a primeira. Eu imagino que as reformas que estão para ser votadas poderiam ser uma saída. E a segunda pergunta foi da Ana Helena Andrade, que é fabricante de máquinas e atua no setor do agro. Ela pergunta o seguinte: os dois falaram de pacto, né? Que a eleição já passou e que agora nós temos que tocar a nossa vida em frente e fazer um pacto para tirar o problema político da frente. Como que nós poderíamos fazer esse pacto, os agentes sociais para isso? E ainda ela fala que é urgente porque o ambiente de instabilidade está crescendo exponencialmente. Ela quer dizer o seguinte, que essa instabilidade acaba atrapalhando os agentes econômicos. Então, pacto e a desburocratização. Eu quero conversar com vocês e primeiro vamos combinar o seguinte: vamos parar de falar de responsabilidade na terceira pessoa. Tá? Quem não está fazendo isso com o Brasil é nós. O BNDES não é dos outros. O BNDES é nosso. O Congresso não é dos outros, é o nosso. O governo não é dos outros, é o nosso. Nós não estamos sabendo fazer a política de protagonismo com a indústria e o agro brasileiro de tal maneira a poder modificar essas estruturas. Tem que parar com esse comodismo de fazer diagnóstico e botar defeitos como se os outros têm que resolver. E eu, como é que faço isso? Eu estou na frente parlamentar com 300 parlamentares e se eu tiver um discurso com argumento e razão, sou capaz de votar no Congresso qualquer coisa. Eu tenho que produzir convencimento. Se eu não estou convencido, não adianta fazer discurso bonito aqui na tela. Eu estou deixando de fazer a minha parte. Nós temos que assumir responsabilidade com relação a isso. Tá? Se o Paulo Guedes não está convencido, sentamos com ele e vamos fazer o convencimento. Está na nossa mão a possibilidade de fazer a transformação. Talvez o ambiente político anterior do coronavírus tivesse um pouco distante, porque a briga estava muito acirrada. Mas acontece que o Covid-19, uma coisa ficou visível para todos nós. Nós estamos transformando o secundário em principal. E o que é principal não se discute. Tá? Então, essa briga não nos interessa. É por isso que eu propus no início que toda a conversa começasse pela convergência.
Nós somos do setor produtivo. Eu não tenho tempo a perder para discutir se o discurso do Bolsonaro estava mais para lá ou mais para cá. Meu amigo, o Bolsonaro é o presidente da República eleito na eleição passada e nós vamos fazer o Brasil andar com o Bolsonaro e apesar do Bolsonaro. Depende do ângulo que tu vê. Com o Rodrigo Maia e apesar dele, com o Alcolumbre e apesar dele, com o Toffoli e apesar dele. O que vier dele, nós sentamos e fizemos a composição possível para produzir o que tem que produzir de resultado, com muito pragmatismo. As lideranças que estão nessa tela aqui são capazes de fazer muito mais do que estão produzindo se nós soubermos claramente o que desejamos fazer. Segundo, a questão da burocracia. Meu amigo, o tamanho do Estado não é mais há muito tempo uma questão ideológica, é uma questão tecnológica. O que eu levava 2 ou 3 meses numa máquina de datilografia e depois, quando vi aquela máquina linda chamada facsímile, coisa linda, eu nem sei onde é que anda. Agora, com o canto do dedo mindinho em fração de segundo, eu resolvo tudo. Mas os prédios de Brasília são cristaleiras iluminadas, cheios de chefe, gravata e cadeira e carimbo, continua tudo lá. A reforma administrativa não é uma questão que eu gosto, é que o poder de decisão intermediária é uma questão já suprida pela tecnologia. Nós precisamos a academia na ponta, os meninos vestidos de branco no meio da lavoura fazendo pesquisa. Nós precisamos o sistema S na pesquisa da indústria para produzir tecnologia, inovação e pesquisa no avanço tecnológico. Nós precisamos direcionar claramente quais as energias de financiamento que nós precisamos mobilizar para a ponta. Na atividade meio é que faz esse país burocrático que atrasa. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, só para dar um exemplo para vocês, um frigorífico fechou. Sabe quantas autoridades podiam fechar o frigorífico no mesmo minuto? 21. 21. Uma hora é o Ministério Público Estadual, daqui a pouco é o federal, daqui a pouco é as autoridades do município, de todos os setores, do Estado de todos os setores, do governo federal de todos os setores. Como é que uma empresa que abate carga viva, a galinha tem segundo para morrer? Ela tem que morrer naquele segundo. Como é que uma empresa gigantesca dessa, com compromisso de abastecimento do mundo, está adstrita à complexidade do humor e interpretação do chefete com a portaria na mão, podendo fechar a empresa a hora que ele quiser? 21 autoridades. Não tem um protocolo de certificação para dizer o seguinte: preenchido o checklist de funcionamento, ninguém pode interferir na produção. Não tem isso. Isso é nós que temos que fazer, não é o outro. Chega de terceira pessoa. Tá certo, muito bom. Muito bem, Alceu. Então, eu queria puxar duas questões aí interessantes. Foi dito aqui a burocracia. Realmente, o Estado hoje, ele passou a ser uma atividade, quer dizer, qual é a finalidade do Estado? É servir bem a sociedade e ao cidadão. É o inverso hoje. Ele passou a ser um problema por conta exatamente do exagero da aplicação das normas e leis. A gente cada vez vai criando mais sistemas de segurança e a gente não está deixando mais o país andar. É tanta segurança, é tanta norma, é tanta interpretação, e como foi dito aqui, não dá. Quer dizer, o sistema produtivo tem uma dificuldade enorme, né? Então, uma das coisas que mais atrapalha as nossas indústrias são exatamente os sistemas de fiscalização, que são arcaicos, né? E que acabam fazendo uma fiscalização pouco inteligente, vamos dizer assim, para não dizer muitas vezes extremamente inoportuna, sob o ponto de vista dos interesses do país. E a outra questão, a burocracia, como foi dito pelo secretário nacional de desburocratização, ele disse, é que nem unha, tem que cortar toda semana, porque é uma praga, ela cresce toda hora, é uma questão, é um problema nacional gravíssimo. E uma outra questão que eu gostaria de trazer aqui para vocês, porque nós falamos de problemas que nós temos e de oportunidades que nós temos que aproveitar. E a gente queria lembrar aqui da questão da tecnologia e inovação, né? O Brasil pode, com certeza, muito mais. Nós precisamos ter uma clareza das políticas, Alceu, de incentivo, de valorização da pesquisa e inovação no Brasil. A gente está vendo aí, por exemplo, algumas questões boas acontecendo. Por exemplo, está reduzindo o tempo de patentes do país, que é muito importante nesse momento. Nós sabemos que hoje
o conhecimento é absolutamente fundamental. Vamos dizer assim, é o capital mais importante do mundo, chama-se conhecimento. Né? E grande parte do conhecimento estão nas universidades. As nossas universidades precisam estar integradas ao sistema de produção. Né? As pessoas sabem produzir, aprendem a produzir, procuram aperfeiçoar, mas o que nós temos? Nós temos as maiores redes de universidades do mundo. Só universidades públicas ao seu. Nós temos 1.500 campi universitários que estão hoje distribuídos em todo o Brasil, capilarizados, e a gente vê uma integração ainda num nível muito baixo entre esses milhares, dezenas de milhares de pesquisadores, professores, alunos com muita qualidade, trabalhando as soluções tecnológicas que nós precisamos. Quer dizer, nós usamos pouco a inteligência que a gente tem. Então, a gente precisa ter uma integração maior entre universidade e empresa. Onde aconteceu essa integração entre universidade e empresa, nós tivemos grande prosperidade. Nós tivemos um uso do conhecimento sendo transformado em riqueza. Hoje, o Brasil usa, que eu gostaria de colocar aqui, que está conseguindo, com metodologias e com aprendizado dentro de sistemas americanos e lá da Alemanha, aproveitar muito isso. Quer dizer, integrar as pesquisas das universidades, desenvolver mais competências, integrar dentro da necessidade das empresas. Ou seja, nós temos um case de sucesso fantástico que precisa ser melhor financiado. Quer dizer, aquilo que dá muito certo, você tem que empurrar para ir embora, para ir para frente. Porque isso cria patentes, isso melhora a eficiência das nossas indústrias, melhora a competitividade das nossas indústrias. E aqui a gente está falando também de inovação e tecnologia, nós temos que falar agora da indústria 4.0, né? Do IoT. Então, nós temos aí a Câmara 4.0, a Câmara Agro 4.0, que são oportunidades estratégicas do Brasil, e o 5G, a conectividade, que tem que entrar dentro desse plano, desse plano estratégico de desenvolvimento. Como você falou, o país não é um monte de caixinha. O país a gente tem uma visão sistêmica do Brasil, do que ele precisa, desde a formação, da qualificação da nossa mão de obra, né, que é arcaica, ainda é do século XX, nós estamos no século XXI, nós precisamos rever o currículo das universidades, nós precisamos formar pessoas na área de IoT, não temos quase ninguém formado na área de IoT no Brasil, e nós estamos entrando numa era absolutamente fundamental, onde a gente sabe que o IoT deverá dar um impacto de 20% no PIB mundial. Ou a gente faz, ou a gente perde o espaço no mercado, porque a gente não vai conseguir competir. Então, são questões que são possíveis serem feitas. Nós estamos com um satélite geoestacionário, inclusive para levar sinal de banda larga para o interior do Brasil, para a região agrícola, que custou 2 bilhões de reais. Aquele satélite geoestacionário lá da Guiana Francesa, ele tem uma duração de 17 anos, ele custa mais de 300 mil reais por dia, e ele está praticamente há 2, 3 anos sem ser utilizado. Falta, sabe, foco para colocar isso para beneficiar o produtor, né, para melhorar a conectividade do banco. Isso apaga já. Isso o tempo tem uma bateria que ele cai lá de cima, não vai ter mais. Então, nós precisamos ter essa visão sistêmica no Brasil. Como foi dito, é um plano que atua em todas essas áreas, da formação, qualificação da mão de obra, integração com o sistema de inovação do Brasil, as universidades, a questão do financiamento da pesquisa, a conectividade do Brasil e, obviamente, as outras questões que foram vistas aqui de financiamento, através de um sistema nacional de financiamento da indústria, com juros mais baixos, né? Ter essas estratégias de exportação do Brasil, enfim. Muita coisa. Vamos lá. Mas é possível, lógico que é possível ser feita, como foi dito pelo Alceu, precisamos fazer. Obrigado, deputado. O João Marquesan, você gostaria de fazer uma pergunta para eles? Eu gostaria de deixar na consideração. Eu quero falar, dirigindo para o Alceu e para o Vitor, um assunto que aflige o setor de máquinas agrícolas, mas eu gostaria de tocar o assunto. Toca. Tá bom. Hernani. Eu tenho uma pergunta. Nós entendemos que a reforma tributária é extremamente importante e urgente. Nas duas propostas que estão tramitando,
no Congresso, elas falam num tempo de transição de 5, de 10 anos. Em razão da situação da crise que nós estamos vivendo do Covid, não seria importante se reduzir essa transição, porque daqui a 5 anos talvez a gente não esteja mais vivo, como indústria, como economia. Não seria importante se fazer uma redução desse tempo de transição na visão dos senhores, deputado Alceu e Lipe? Bom, então, emendando na pergunta do Hernani, falando de reforma tributária, além da observação do Hernani, que o tempo de transição proposto é muito longo, e isso também gera custo Brasil, eu faço uma pergunta. Vocês acreditam, eu vi uma entrevista do Rodrigo Maia, dizendo que entrega, pelo menos na Câmara, esse ano a reforma tributária. A minha pergunta é para os dois parlamentares. Vocês acreditam que tem espaço e a gente consegue votar a reforma tributária esse ano, considerando que é um ano eleitoral, que teremos as eleições municipais, ainda esse problema da pandemia, que não terminou, e existe na pauta da Câmara como prioridade votar somente o que está ligado à pandemia? Então, questão da pandemia, questão das eleições municipais, vocês acham que é possível? E aí, emendando o que o Hernani colocou, e se é possível, será que dá para melhorar a proposta de transição? Bom, com relação à transição, a travessia da ponte, ela pode ter uma velocidade muito rápida até o meio e muito devagar depois do meio, né? Transição, tem que saber o seguinte, quando falar de transição, define o que é transição. O que é impactante na transição da reforma tributária? Porque a sua metodologia pelo IVA, ela acontece no primeiro dia. A transição é para não aviltar e colocar em risco a arrecadação dos entes federados de tal maneira que haja desequilíbrio no pagamento das contas assumidas. Não é nocivo para nós, não. Do jeito que ela está posta, nós imediatamente entramos em funcionamento e a sua funcionalidade vai dar para nós alguma coisa, certamente, mais do que o inteiro do PIB, de despesa menor. Então, não é a regra de transição, se ficar dentro dos 10 anos, é só definir o que vai ser a transição nos 10 anos, o que acontecerá no primeiro ano, no segundo, no terceiro, quais são os impactos disso. Porque pode ser que as coisas mais importantes aconteçam nos primeiros anos, e isso é nós que vamos definir. Tá? A outra questão que foi perguntada, eu quero conversar com vocês sobre isso, que é o seguinte. Pessoal, você tem que perceber o seguinte, no Congresso, não tem 340 parlamentares bolsonaristas. Não tem. Mas tem 340 parlamentares que votarão por o consenso do Brasil que dá certo. Então, essa conversinha de será que vai votar porque tem eleição, será que não vai, coisa e tal? Não, isso é conversa mole. Se nós da indústria e do agro sentarmos com os 10, 12 líderes dos partidos que têm posição favorável às reformas nacionais, que votaram a favor da reforma da Previdência, mas não votaram a favor da reforma da Previdência porque o Bolsonaro pediu, votaram porque tem consciência que é importante para o Brasil. Há um conjunto de parlamentares eleitos nesta legislatura que são reformistas. Não leve isso como crítica ao presidente ou não. Eu estou dizendo que essas pessoas são capazes de fazer um consenso por uma massacradora maioria entre nós. Se nós acertarmos com esses dois, o número não é rígido, pode ser 15, 16, 17 líderes, não sei quantos são, mais o Rodrigo e o Alcolumbre, nós votamos a reforma tributária no dia que nós quisermos votar. Ela está madura, está pronta. A eleição municipal não tem nada a ver com isso, vai acontecer, se acontecer, em outubro. Até lá, a reforma tributária tem que estar em andamento. Nós temos todo o tempo do mundo para votar. O IVA, é só conversar com o professor Eurico da Fundação Getúlio Vargas, traz ele aqui numa live e diz para ele fazer didaticamente a evolução do IVA em qualquer setor da economia, e a simplificação desse processo é tão cristalina que não há muito o que discutir no que está aí agora. Né? Os riscos que ela oferece são muito menores do que os impactos positivos. Então, nós temos condição de votar. Basta que, para isso, os setores façam movimentos políticos em direção à decisão de liderança. 10, 12, 15 líderes são responsáveis por 300 votos na Câmara e 60 votos no Senado. Vamos pactuar com eles
o que nós queremos votar neste ano. E é preciso fazê-lo rapidamente. Converse com o Rodrigo, com o Alcolumbre, chame esses líderes que são ligados à indústria que vocês trabalham, ligado ao agro que eu trabalho, e vão fazer um pacto de compromisso com aquilo que é imprescindível aprovar nos primeiros dias. E parar de achar que vê fantasma, quem sabe isso, quem sabe aquilo, não tem quem sabe. Se não votarmos, é por incompetência ou falta de decisão. Está pronto para ser votado. Não tem nada que não se possa fazer neste período. Inclusive, o ambiente político interno é muito menos hostil, muito mais conciliador, muito mais solidário do que era antes. Tá? Nós temos condição, o parlamento está pronto para construir isto. Tá? Basta que se crie convencimento com quem decide. Deputado Alceu, aproveitando o gancho, antes do deputado Lippe falar, o que a BIMAC poderia contribuir nisso, deputado Alceu? Desculpe, deputado Lippe, aproveitando o gancho aqui para... Lógico, pois não. O que é? O que a BIMAC, na sua visão, poderia ajudar nessa contribuição da construção do pacto? Olha, a BIMAC, a grande vantagem da BIMAC, eu parabenizo vocês, é que vocês, na verdade, num setor da indústria, resolveram fazer o que o empresário industrial nunca quis fazer. A grande maioria da indústria brasileira trata o político como um ser que foi eleito por marciano, né? Não tem, fica tratando com menosprezo. Ah, isso é político, isso é isso, isso é aquilo. Enche a boca para falar mal de político o tempo todo. Vocês resolveram perceber que atrás do birô que tu dirige a tua empresa, tu é um ser político. E das decisões que nós vamos tomar nessa Câmara, esse bando de alienado que tu acha que elegeu, esse mundo de alienígena que tu acha que elegeu, são quem vão definir as políticas nacionais, de curto, médio e longo prazo. É nós que vamos decidir. A BIMAC quis fazer política. Os outros setores da indústria precisam perceber que o país não completa a sua trajetória política no dia da eleição. Ele pratica a política por segundo e centímetro, todos os dias. E nós seremos muito melhores parlamentares se tiver pauta definida entre todos nós todos os dias. Se eu tiver a obrigação de fazer comprometida, eu vou fazer muito melhor do que se eu ficar solto, sem saber, com uma pandorga, sem saber o que fazer. Lembrem, o dever político é definir o que o país precisa. Como fazer, os técnicos fazem com absoluta habilidade. Mas o que fazer é nossa decisão. Então, eu queria dizer que a BIMAC tem muito a contribuir, mas talvez o maior papel da BIMAC é trazer o restante do setor da indústria para esse grande debate. E entrar no Congresso de Malicuia, como se diz no Rio Grande do Sul, para discutir com todos os líderes qual é o pacto nacional que interessa ao Brasil. E esse pacto não é de esquerda, não é de direita, não é coisa nenhuma. Esse pacto é do Brasil que dá certo. O projeto do Brasil que dá certo tem maioria massacradora nessa legislatura, no Senado e na Câmara. O problema é que a grande maioria dos parlamentares vê uma parede inteira e não sabe onde é que está o interruptor para acender a luz. Alceu. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, eu vou começar lá pela pergunta anterior, que é a questão do tempo que foi perguntado. Bom, eu concordo plenamente, eu estou na segunda gestão, mas essa gestão, né, de deputados, ela é muito mais reformista que a anterior. E nós temos que aproveitar isso, porque é uma coisa fundamental para a modernização do país. O Brasil ser mais competitivo, gerar mais empregos, reduzir a burocracia, reduzir o tamanho do Estado, promover as privatizações, simplificar a questão da segurança para as PPPs, para as parcerias público-privadas, para as concessões públicas. Nós temos bons ministros nesse governo. Temos um presidente polêmico, mas temos bons ministros que dá para a gente avançar, porque pensamos, nós os reformistas, que somos a maioria do parlamento, temos condições de aprovar todas as medidas necessárias para modernizar o Brasil, para melhorar o ambiente de negócio do país. Falamos aqui da questão tributária, né, que é absolutamente essencial e acho que é a medida de maior impacto para ajudar a retomada do crescimento, melhorar a segurança do país, a simplificação tributária, reduzir a guerra fiscal e promover um ambiente melhor de negócio, mais seguro, para quem está aqui e para quem quer vir para cá também investir no Brasil, porque hoje esse é um problema de competitividade muito grave. Para isso, nós temos duas propostas, uma está na Câmara, outra no Senado.
como foi dito, elas têm muito mais em comum do que diferenças. Onde é que nós temos conflito de interesses aí? No setor de serviços. O setor de serviços se sente meio incomodado, porque numa mediana, se nós formos ver o mundo inteiro, nós temos aí uma média de 25%, tanto para a indústria quanto para serviços. E nessa proposta é fazer isso, é mais ou menos ser 25% para indústria e serviços. No Brasil, hoje, a indústria é 44%, 46%, é um absurdo. Não existe isso no mundo, quer dizer, hoje o setor mais prejudicado pelo sistema tributário brasileiro, não tenho dúvida que é a indústria, gravemente prejudicado pela complexidade, pelo custo, enfim. E, por outro lado, o serviço hoje tem uma média de 18%. Aí o pessoal fala, não, mas vai subir para 25%. Primeiro, que pode haver um pacto aí de alguns setores, haver alguma flexibilização, e mais, nós temos que sair desse negócio de ficar com esse crescimento pífio, crescimento negativo, crescimento de 0,5%, quando nós temos potencial de crescer 3%, 4%, 5%. O mundo está crescendo, nos últimos 10 anos, o mundo cresceu 3,5% ao ano, Alceu. E aqui no Brasil nós estamos com quase que um crescimento negativo. Então, o que nós precisamos fazer? Uma das questões fundamentais é a reforma tributária, porque aí o setor de serviço vai crescer junto, todo mundo vai crescer. É preciso só equalizar melhor, porque aí a gente cria um ambiente favorável para o país crescer e todo mundo cresce, inclusive os serviços. Hoje, do jeito que está ruim para todo mundo. E uma outra questão importante, o tempo de transição. Entendo eu, Alceu, que essa questão de 5 e 10 anos foi feita para diminuir as resistências, para que as pessoas falem, não, mas se quem tiver algum impacto negativo, dá tempo da gente adequar. Mas isso pode ser reduzido, é uma questão de ter um acordo nesse sentido. Ele não é obrigado a ser 5 ou 10 anos, ele pode ser um pouco menos. Acelerando aí, diminuindo o tempo de transição. Mas nós precisamos dar foco nisso. Quando eu falo, eu insisto em foco, porque se esse é o assunto mais importante, ele tem que ocupar grande parte da nossa agenda, da ABIMAC, das lideranças da Câmara, para fazer acontecer. Porque a política é um movimento, é um desejo, é uma articulação, é uma conscientização de prioridade. Então, nós precisamos falar mais disso. Se a gente acha que isso é talvez a maior contribuição que nós podemos dar para o ambiente de negócio no Brasil, nós precisamos falar disso o tempo todo, fazer reuniões, fazer eventos, chamar as pessoas, valorizar quem está fazendo isso, falar com o presidente da Câmara, mobilizar toda hora, porque ele vai sentindo, porque ninguém, acredito eu, é contra. Pode ser algumas dissidências, como eu falei, no setor de serviço. Vamos chamar a pessoa de serviço e conversar, não é isso? Para mostrar que nós precisamos de uma medida que vai ser boa para todos. Não adianta o Brasil crescer, caminhar de lado como está tendo, sendo que a gente pode ter um crescimento muito mais relevante. Então, acho que são algumas considerações para a gente valorizar a questão da reforma tributária. E tenho certeza que ela tem condição de ser votada esse ano, sim, como disse o deputado Alceu. É combinar o jogo com a maioria. Se a maioria quer, e eu acho que quer, está claro isso para nós, nós temos condição de fazer esse ano, sim. Eu vou fazer agora, viu, Alceu e Lipe, uma conjectura, pode ser alguém até entender como uma provocação, eu não entendo como provocação, mas a agricultura brasileira, ela é o tema que, quando os brasileiros tratam dela, e não só no Brasil, no exterior também, orgulha todo o país. Todos os números são bonitos, altíssima produtividade, as nossas exportações estão crescendo, o Brasil não vai perder exportações esse ano porque a agricultura vai suportar a queda que vai haver na exportação de manufaturados. No entanto, aí vem aquela discussão, por que a agricultura dá certo e por que o outro não dá certo, Então, a agricultura, a pecuária também, nos últimos anos, vem batendo recordes aí e tem dois fatores fundamentais. Um é a pesquisa tecnológica, a Embrapa, mas eu reputo mais ainda a tecnologia embarcada dentro dos equipamentos, ou seja, máquinas e equipamentos estão aumentando a produtividade do agro. O agro movimenta não só o setor de máquinas, mas também movimenta vários outros setores.
Então, o agro, por um lado, ele é muito pouco tributado, ele tem menos incidência do custo Brasil, no entanto, ele é a mola propulsora para várias economias do Brasil, inclusive o setor de máquinas. Né? E na hora que a gente entra na agroindústria, a gente perde competitividade, porque o Danone é agroindústria, não é agro. O meu paletó aqui, a mesma coisa. A minha máquina, a mesma coisa. E a gente começa a ver até alguns produtos industrializados, muito pouco industrializados, na hora que entra na indústria, perde competitividade. A gente pode citar aqui o caso do óleo de soja, o farelo de soja, ou seja, na hora que há uma industrialização, perde competitividade porque entra pela porteira do custo Brasil. Agora vem a pergunta, Alceu e Lippe. O Alceu, logicamente, é uma pessoa mais ligada ao agro, o Lippe mais ligado à indústria. Ele está num município muito industrializado. Como que a gente pode desatar esse nó para, dentro das reformas necessárias, inclusive a tributária, uma delas, para que o Brasil tenha competitividade e a gente possa agregar valor no produto agropecuário e aí deslanchar a agroindústria brasileira? Vamos começar, Veloso, dizendo o seguinte, cada vez que tu quiser melhorar a indústria, tá? Não faz comparativo com o agro. Quem está mal é você que precisa fazer. Tá? Não precisa piorar o agro para te ficar igual. Tá? Não é por aí o caminho. Da porteira para dentro, nós temos em torno de 37% de tributo. Essa conversinha de que tudo é isento é conversa mole. Tá? Nós compramos energia com ICM, nós compramos tecnologia com ICM, nós compramos tudo com ICM. E não temos para que repassar. E passou da porteira para dentro, tem que entubar, ficar com ela. Nós temos juros subsidiados, mas o juro médio do banco chega em nós a 17%. Se isso é subsídio, me diz onde é que está o agiota que eu não conheço. Mas o tema não é esse. O tema é como a gente poder agregar mais valor na agricultura. A agricultura é a mola propulsora. Como é que a gente agrega valor? A premissa da tua conversa, ela não é boa, porque ela não. A agricultura brasileira tem muito verniz. Nós temos um conjunto gigantesco de produtores endividados que não deram causa para o endividamento. O que tu vai fazer com o produtor de cana, que agora tem que produzir álcool a 90 centavos, quando o custo de produção é 1,70? Ele vai quebrar, mas ele não deu causa para isso. Ele não deu. O produtor de arroz do Rio Grande do Sul ficou 4 anos produzindo com custo de produção abaixo de venda. Ele não deu causa e está quebrado. Esse cidadão tem que voltar para o sistema de produção, que ele é uma máquina produtiva pronta para produzir e está endividado, pagando juros de 30% do escambo, porque ele ficou fora do sistema produtivo. E o Estado deixou ele na sarjeta. Ele tem que voltar para o grau de produção, porque ele é que vai comprar as máquinas dos senhores. Tá? Outra questão nesse processo que eu queria modelar para vocês, nós estamos nesse debate, é o seguinte. Quando o Lippe falou lá em educação, meu amigo, vocês têm o sistema S todo e não foram capazes de desenhar um sistema de educação de produção aplicada. Qual é o projeto de desenvolvimento que tem o Sistema S para formar as pessoas para as suas indústrias? Nós não temos soldadores, e daí, meu irmão? E tu continua pagando custo de pedagogia? Por que o Sistema S não entra no sistema de ensino e forma direcionadamente a educação aplicada? Por último, aquilo que eu falei ontem, eu quero desenhar os atores, vou desenhar. No governo federal, para nós construir o pacto, é sugestão, e não passa disso, não tenho a pretensão de indicar. Senhor Paulo Guedes, senhor Tarcísio, senhor Rogério Marinho, dona Tereza Cristina, o ministro Bento, coordenado pelo Braga Neto, produzem no governo federal o Pacto pelo Desenvolvimento do Poder Executivo. Esses ministros têm capacidade intelectual e produtiva capaz de compor. Eu estou dando os nomes. Essas pessoas, sentadas com os nossos 2 setores, produzem o Pacto pelo Desenvolvimento do ponto de vista do governo. E não leva 60 dias para fazer isso, pode não levar 30. Eles têm instrumento armazenado para fazer isso. No Congresso, 15 ou 16 líderes, coordenados por nós, podem fazer a mesma coisa combinada. Já temos aí o Pacto Nacional pelo Desenvolvimento. É só encontrar figuras para estabelecer a agenda. Com esta agenda, nós vamos ter um pacto pelo desenvolvimento nacional, sabendo cada um o que tem que fazer nesse processo. O convencimento, pessoal, é a verdade que convencerá. Tá?
Então, eu estou falando com muita ênfase disso, porque eu vejo cada vez no debate nós falamos, não, mas quem sabe isso, meu amigo, se está falando no juros, se está falando no ensino, se está falando disso, tu está falando numa parte da política nacional. Primeiro tu desenha o conteúdo político. Esta conversa mole de que eu estou no setor tal, meu amigo, os dentes da engrenagem do setor de máquinas, ou eles estão tocados no serviço e na produção primária, ou eles não existem. A engrenagem é uma só, começa no chão e termina no Supremo. Precisa ter a compreensão da leitura da engrenagem nacional, quem toca o que nesse processo e qual é a relação de dependência. Não é difícil. Aí sim, tendo o desenho da política nacional, tu busca os ingredientes necessários na medida da necessidade. Agora eu preciso de formar soldadores. Agora eu preciso de gente para o 5G. Agora eu preciso de gente para isso. Bom, em que local do Brasil? Se isso estiver definido, nós mobilizamos tudo isso para o desenvolvimento. Se isso não estiver definido, cada um de nós vai gritar numa lata num canto da sala. Ninguém sabe exatamente qual é o barulho e o eco que veio de quem. Muito bem, Alceu. E o Veloso, você não seguiu a máxima do... Você não seguiu a máxima do Alceu no começo. Mas começar o debate pelo que nos converge, não pelo que nos diverge. Eu não ia falar nada, mas não, eu acho que eu fui mal entendido ou eu coloquei mal. A pergunta não foi essa, não respondeu a minha pergunta. A minha pergunta foi o seguinte, como é que a gente faz para melhorar o custo Brasil para agregar da indústria valor para agregar valor no país? Essa foi a pergunta. Não teve isso. É que aí o Alceu que caiu na armadilha, que ele mesmo falou, não tem o contra, é que ele já se colocou, ele é contra, então vou me defender. A pergunta não foi nesse sentido, a pergunta foi, o nó continua, a gente continua sem perspectiva, baixíssima competitividade. Por exemplo, a gente é grande produtor de algodão, nós importamos o tecido, a gente produz a soja, a gente importa óleo de soja, a gente produz o couro, a gente importa o sapato. Então, a minha pergunta foi nisso, é como melhorar nossa competitividade para que a gente possa agregar valor. A pergunta vale também para produtos minerais, vale para o petróleo, vale para o minério de ferro, vale para tudo. Como a gente sair dessa armadilha de que a gente é extremamente competitivo na matéria-prima, no primário, e aí na hora que entra na indústria, perde competitividade e aí a gente acaba importando o bem produzido com matérias-primas que saem do Brasil. Essa era a pergunta. Veloso, eu também entendi assim. O que você comentou... Estão contigo mesmo. Viu, senhor? Quando o Veloso perguntou, ele falou, olha... o agro vai indo muito bem, a indústria nem tanto. Como é que a gente faz para que a gente tenha uma agroindústria? Como é que a gente faz para que essa matéria-prima que o Brasil exporta, que tem um custo baixo por tonelada, como é que a gente pode agregar valor, valorizar isso aqui para vender por um produto maior? Eu acredito, Veloso, que a resposta para você chama-se, a primeira, a mais importante, reforma tributária. Sim. Para mim, essa é porque o que é diferente aí? Porque o sistema tributário da indústria nacional é absurdo sobre todos os aspectos. Acho que esse é, para mim, a questão mais relevante. E essa questão, eu gostaria de adicionar mais um ministro aí, viu, Alceu? A sua lista que você falou de pessoas muito bem preparadas do governo, eu colocaria aí também o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que pode dar grandes contribuições também, tem bons quadros lá, e poderia ser absolutamente estratégico também nessa discussão do pacto que você falou. Já temos os nomes, agora nós precisamos juntar e fazer a provocação, criar o ambiente necessário. Por quê? Porque todos nós queremos a mesma coisa, nós queremos um Brasil melhor, um Brasil que produza mais, que cresça igual ao resto do mundo. Eu acho que tem que crescer mais, mas pelo menos igual, seja 3,5% na média dos últimos anos. Nós crescemos 50% menos do que a média do mundo. É uma vergonha nacional. Exatamente porque faltou política de Estado, porque faltou estratégia, faltou visão de futuro, faltou continuidade de política pública, faltou política nacional, falou uma política de Estado. Então, acho que isso precisa ser construído, porque sem isso, nós vamos trabalhar, como o Alceu falou, nós vamos trabalhar no varejo, vamos trabalhar pontualmente, sem ter o impacto que nós precisamos, porque um setor depende do outro.
Nós precisamos, como você falou, a formação, qualificação da mão de obra. Nós precisamos uma escola mais moderna no Brasil, com um currículo novo. Nós precisamos requalificar, né, as escolas. Nós precisamos requalificar a indústria 4.0 e assim por diante, né? A tributária, a questão do EX, a questão dos portos, a questão do conteúdo nacional, são todas questões relevantes que, se trabalhadas conjuntamente, elas vão dar um impacto extremamente favorável. Volto a dizer, poucos países do mundo têm o potencial do Brasil. Nós não conseguimos nos organizar para definir um grande, inclusive de financiamento, como foi dito aqui, né, dos setores produtivos, para que a gente possa ter um país muito melhor. É preciso focar nessa política, eu concordo, de Estado do desenvolvimento. Então, agora o Hernani faz uma pergunta, os dois respondem, aí o Marquesan faz considerações finais e aí os dois respondem ao Marquesan também. Vamos lá, Hernani. Veloso, quanto tempo, um minutinho só, quanto tempo nós temos ainda, Veloso? Nós temos 19 minutos. Ah, tá bom, falou. Tá bom. Considerando que o desemprego que essa crise da Covid já está gerando e vai gerar um impacto muito grande, hein? Se fala algo em torno de 20 a 24 milhões de desempregados. Na visão dos senhores deputados, qual seria alguma medida de curto prazo para que a gente conseguisse reverter ou minimizar ou mitigar esse impacto que pudesse ser construído lá dentro do Legislativo, na visão de vocês? Bom, nós temos, como disse antes, um conjunto de legislação disruptiva que aumenta a dinâmica de funcionamento do país rapidamente. Se nós identificarmos claramente os projetos de lei que estão prontos para ser votados e alguns que possam ser feitos por medidas por medida provisória do governo federal, criamos um conjunto que facilita rapidamente. Precisa perceber o seguinte, nós estamos saindo de um período de anormalidade. Se nós realmente queremos buscar isso de volta, primeiro, vamos ter que suprimir feriados, vamos ter que acabar com o recesso, porque eu estou tendo férias quando eu não tinha direito, não posso continuar com férias quando eu tenho direito. Tá? Isso nós vamos ter que negociar, porque nós vamos ter que ganhar tempo perdido. Não tem milagre. Ou vocês vão conseguir dobrar a produção das fábricas de vocês no mesmo período por um passe de mágica? Não, né? Não. Então, nós precisamos saber o seguinte, agora tem que ter uma série de legislações de exceções que tem que ser explicado, inclusive para os outros poderes, para deixar claro o seguinte, a forma de recuperar o tempo perdido inclui essas tomadas de decisão que tem que ser agora. Tá? O Brasil pode ter uma velocidade de desenvolvimento muito maior do que ele tinha antes da pandemia, mas a pandemia nos ajuda a construir o ambiente político para produzir essas ferramentas. Basta que a gente queira fazer isso. Então, eu estou dizendo desde o início, se nós conseguirmos discutir com esses líderes partidários, que têm o comando de mais de 300 votos na Câmara e mais de 60 no Senado, e se nós conseguirmos discutir com esses ministros, o nome não é rígido, pode entrar um e sair outro, não tem nenhum problema, nós acertarmos qual é a agenda, qual é a pauta no governo federal e na Câmara e no Senado, nós imediatamente criamos o ambiente político, com previsibilidade, inclusive segurança jurídica, para que o próprio empresariado nacional possa buscar formas de financiamento e remobilizar suas economias. Mas o pressuposto básico, a plataforma básica para começar isto é ter este acordo pelo pacto, saber quem vai fazer o que e onde. Se nós continuarmos fazendo caça às bruxas, nós não vamos encontrar. Não adianta vir para a reunião e trazer um rosário de pontos de crítica, como se os outros tinham que resolver. Tem problema nisso, tem problema naquilo. Não, os problemas eu conheço, e faz tempo. Tá? Venham para a reunião com uma mala de solução, porque o problema nós já temos. Tá? E as soluções é que nós temos que encontrar. E está na nossa mão. É nessa liderança que estou vendo aqui nessa telinha e mais algumas. E aí tem mais. Não é mais de 20. Não é mais de 20. É 20, no máximo 25 pessoas. É o suficiente para remobilizar o Brasil completamente com uma situação de previsibilidade e garantia para o desenvolvimento. Eu tenho absoluta convicção disso.
Só tenho dificuldade imensa, e às vezes fico até irritado com esse negócio, quando nós viemos para uma reunião e começamos a encher linguiça com probleminha aqui, probleminha ali, probleminha... Não. Eu preciso de uma solução, uma proposta geral que encaminhe claramente para as pessoas a previsão do que ele precisa fazer nesse corpo geral. Felipe. Muito bom. Eu queria retomar aí algumas questões a serem enfatizadas. Nós estamos falando aqui de estratégia, quer dizer, nós estamos falando, mas quais são as atitudes, o que nós vamos fazer, como é que nós vamos ocupar o nosso tempo da forma mais inteligente para ter as mudanças. Essa questão foi dita aqui da reforma tributária, nós precisamos dar foco nisso, valorizar, entrar em contato com o relator, com o presidente da comissão, falar da importância, nós precisamos mostrar que o Brasil precisa disso urgentemente, que nós vamos ter um ambiente melhor ali na frente se a gente, esse ano, fizer a lição de casa, que todos nós sabemos que precisa ser feito. A segunda questão, foi dito aqui de problemas emergenciais, inclusive do desemprego, o Hernani falou. Nós vamos ter aí, possivelmente, 20 milhões de desempregados. É verdade. E o que a gente tem que fazer agora? O governo mobilizou, com o apoio da Câmara, naturalmente, recursos significativos para dar apoio às empresas. Infelizmente, a grande parte desse recurso não está chegando. E aí nós tivemos lá o deputado Arnaldo Jardim, que está solicitando que haja uma providência urgente, que haja uma comissão para acompanhar isso. Há uma sugestão, nós conversamos com o presidente do SEBRAE, o Carlos Melles, né, que entende que para micro e pequena empresa, talvez a saída, já que o governo está garantindo 85 e está esperando 15 do banco, que não vem dos bancos privados, então já faz 100%. Então o SEBRAE entra com 15%, o governo com 85%, acabou, 100% de garantia para acontecer. O que nós precisamos é que aconteçam as coisas rapidamente, para a gente salvar as nossas empresas, né? Há uma expectativa aí que a gente possa perder 10% a 20% das empresas. E isso é muita coisa. Empresas que têm décadas, que geram milhões de empregos. Então, é preciso agilidade no financiamento. A outra questão importante é os pactos dentro da empresa para reduzir os custos das empresas nesse momento, que muitas estão com receita extremamente diminuída. Diminuiu 80%, 90% a receita. Como é que eles vão pagar os funcionários? É impossível. O funcionário está parado, não tem receita. Como é que você vai pagar? Então, além do financiamento do governo, é preciso repactuar uma redução de salários, redução de jornada, e isso não pode passar por sindicato. Outra questão fundamental. Nós precisamos tirar o sindicato fora disso, que só vai demorar mais ainda. É impossível, é inviável. Então, os pactos, os acordos têm que pessoais, né, com cada profissional, né, com cada trabalhador, né, e nós precisamos imediatamente fazer com que esses recursos cheguem para poder socorrer as empresas. Essa é uma questão emergencial. E a outra questão que foi dita aqui é buscar esse pacto que o Alceu tanto tem valorizado na nossa conversa aqui, né, da gente fazer um pacto estratégico, né, como uma política de Estado de desenvolvimento do país. Acho que são essas questões que eu gostaria de ressaltar. João, algum comentário, João? Não, eu só queria dar as considerações, antes de entrar numa parte micro aí, que cabe muito ao seu e o Vitor Lipe também. Nós estamos vivendo um momento aí de derradeiro do Plano Safra. E, inclusive, a ministra anuncia hoje no jornal, não sei se você teve a oportunidade de ler, mas eu coloquei no teu WhatsApp, coloquei no WhatsApp do Alceu também, o Plano Safra poderá ter juros 25% menor. Poderá. Acontece que o valor do subsídio para a equalização das taxas vão permanecer igual ao ano passado. Se isso acontecer, principalmente na parte de investimentos, nós vamos ter menos recursos. Por exemplo, esse final de mês, acabou os recursos do Moderfrota. Em final de março, por aí, acabou todos os recursos do PDC, do irrigação, armazenagem, acabou tudo. O pessoal está tudo parado. E no momento de pandemia que nós estamos vendo aí as empresas parando e tudo mais, ainda o setor do agro está puxando.
Nós tivemos aí uma queda no mês de março, que foi um susto que o pessoal levou, abril começou a recuperar e agora está voltando à normalidade novamente. Só que não volta à normalidade porque não tem dinheiro para investimento. Então, nós mandamos diversas correspondências ao Ministério da Economia, falamos com o Carlos da Costa, mandamos para a ministra também, solicitando que fosse antecipado o Plano Safra. Inclusive, ela se justifica no jornal hoje que ela não conseguiu antecipar o Plano Safra devido à situação do Ministério da Economia, que não concordou, que discussão dos juros, discussão de taxa. Eu acho que isso aí, todo ano é a mesma celeuma, todo ano é a mesma dificuldade. E você vai lá, os técnicos do Ministério da Agricultura lutando com muita dificuldade com os técnicos do Ministério da Economia. Só que eles não sabem que o único setor que ainda continua, que está crescendo e vai continuar crescendo e tem vantagem comparativa e competitiva ao resto de tudo que nós produzimos é o agro. Não importa se ele industrializa ou ele manda ou ele produz matéria-prima bruta. Mas o que nós não podemos é deixar mais essa situação ficar da forma como está. E a gente não encontra eco no governo sobre esse assunto. Esse é um dos pontos. Depois eu quero também, como considerações finais, o Hernani falou uma coisa muito clara aí, como podemos ajudar. Você falou, eu acho que com 20 líderes aí, a gente mobiliza toda a Câmara e o Senado. Como é que nós, a BIMAC, podemos aglutinar tudo isso aí, fazer com que tudo isso aí se torne materializado para que a gente possa agora, como você disse muito bem, que nós não devemos parar, não devemos ter recesso, não devemos ter nada. Como é que nós podemos botar velocidade, celeridade na reforma tributária e tudo aquilo que você falou muito bem, ao seu e Vitor Lippe, somos nós, o BNDES não está aplicando, querem acabar com o BNDES, mas somos nós que temos que decidir o que vai ser feito. Não é meia dúzia de burocrata que decide o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Aquele menino do BNDES lá, falta muita experiência e vivência para ele, o Montesano. Ele está lá, ele falaram para ele, a cartilha é essa aqui, você vai rezar essa cartilha. Então, isso aí, de fato, realmente, queremos saber o que nós, a BIMAC e os outros líderes que a gente pode aglutinar, podemos fazer para que isso seja factível ao seu e Vitor Lippe. Essa é a consideração final. É eu agora? Tanto faz a ordem dos fatores, não altera o produto aí. Então, primeiro eu queria dizer o seguinte, com relação à reforma tributária, pessoal, o pior dos mundos era nós conseguir o acordo com os 27 governadores e os 27 secretários de Fazenda. Esse acordo está pronto. Todos eles concordam com isso. Nós agora vamos ter que trabalhar internamente no conteúdo da reforma e vai estabelecer com clareza como reacomodar os números nas prateleiras, tá? E qual é o impacto do IVA em cada setor da economia. Vai ficar na faixa de 25% desse processo. Então, eu tenho participado muito disso e estou absolutamente tranquilo com relação à reforma tributária. Não tenho nenhuma ilusão de que ela será uma peça pronta, magnífica e acabada no final da aprovação. Nós terminamos num dia e no outro dia ela vai precisar de começar a ter ajuste normalmente. É do jogo esse processo. Uma economia multifacetada como nós temos, com diversos setores envolvidos, com certeza não haverá uma lei unânime para todo mundo, né? De qualquer sorte, aprovar ela como está nesse momento agora é infinitamente melhor do que está como nós estamos. Então, ela é a mola dinâmica da velocidade do desenvolvimento. Segundo, tá? Nós nunca mais teremos relação de capital-trabalho como agora. Então, esta conversa toda de gerar emprego, isso era do século passado, tá? Porque nós vamos ter que gerar ocupação, forma de gerar renda. A relação entre a produção e a prestação de serviço, ela tende a ter uma modificação gigantesca, inclusive com milhares de funções sumindo do meio de nós. Tá? Nós vamos estar contratando serviço terceirizado, qualificado, em vários lugares daquilo que era feito no nosso chão de fábrica. A empresa genérica completa tem uma tendência a sair do mercado competitivo, né? A diferença, tinha um professor de administração que dizia que a ave mais completa do mundo é a pata. Aí eu perguntei por quê, professor? Porque ela caminha, nada, voa e põe. Caminha toda torta, nada muito pouco, voa muito pouco, põe e não canta. Quem faz tudo ao mesmo tempo não faz nada bem feito. Tá?
E preciso imediatamente para especialização. E a cada dia mais. Cada dia mais. Tem muita gente que vai estar trabalhando para a nossa empresa a 5 mil quilômetros de distância, prestando um serviço de ótima qualidade. Tá? Então, o Brasil será muito mais digital e a relação capital-trabalho será muito. Então, a incidência estará nos centros urbanos. Esta questão de mandar a sociedade para a periferia como marginal vai acabar. Nós vamos acabar essas áreas amortecidas das cidades e vamos colocar esse povo a morar bem pertinho das nossas empresas, porque essas áreas estão disponíveis, já com esgoto, saneamento, com tudo pronto, não estamos ocupando por burrice. Aliás, a palavra marginal saiu disso. De onde saiu? A cidade centrifuga a pobreza e joga o cidadão na margem. E foi por isso que saiu essa palavra marginal. E aí no centro da cidade tem cortiços com toda a estrutura que ninguém mora. Nós vamos ter que pensar nisso. O transporte coletivo não tem nada a ver com a tua indústria. Tem sim, senhor. Está em toda a política nacional. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte. Estou muito animado e vou te dizer, meu querido Hernani, não teremos esse número de desempregados. Não teremos. Chegaremos no final do ano muito melhor do que se imagina. O Brasil vai despertar capacidade produtiva, criativa, muito maior do que antes. Basta que, para isso, nós tenhamos a capacidade de parar de recitar, como se fossem poetas, poesias da crise e ser mecânicos com a chave na mão para encontrar a solução para o carro funcionar. Nós temos que ser muito mais dinâmicos. Este Brasil que a gente sonha, ele só não aconteceu porque nós não fizemos nossa parte. Somos nós que tem que fazer. Meus queridos amigos da BIMAC, eu queria render homenagem aos senhores. É um setor da indústria nacional que resolveu fazer política com P maiúsculo. Eu, cada vez que converso com todos vocês, aprendo muito, cresço muito nesse processo e chego na Câmara com uma ferramenta política melhor para servir meu país. Eu gosto de vocês, embora muitas vezes seja rude, principalmente com o Veloso nas críticas. Né? Mas é pela admiração que tenho pelo trabalho que ele faz, para o Marquesan, com o Hernani, com todos vocês que estão nos ouvindo aí. Vocês, na verdade, são protagonistas, estão na ponta. E cá para nós, vocês da indústria não são o setor mais poderoso, mas resolveram sair do nicho. Busquem o Gerdau e todo o pessoal da siderurgia, tragam para esse meio desse debate. Tragam todo o pessoal da energia e gás, todo para esse debate. Tragam todo esse pessoal do setor de serviço para esse debate. Vocês têm que ser camisa 10 desse processo. Convidem os parceiros. Assim como identifiquei quem são os líderes da Câmara e quem são os ministros do governo, são vocês que têm que escalar os craques da indústria, do comércio e do serviço nacional para nos ajudar a concluir o pacto desejado. Fique com Deus. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom, obrigado. Obrigado pela aula aí, né? Deputado Lippe. Eu também comungo, viu, Alceu, como você, que é um craque, né, em Brasil, em motivação. Eu também acredito muito no país, por isso eu estou na política. Nós temos grandes oportunidades a serem aproveitadas e eu acho que a gente se mexe quando a gente tem um problema. Então, a gente está passando um problema tão grave e que nós vamos ter que sair do conforto e realmente fazer um grande pacto de retomada que talvez, como foi dito aqui, com certeza vamos criar um ambiente muito melhor do que nós tínhamos antes do problema da pandemia. Então, a pandemia vai servir para focar a gente no que precisa ser feito. Então, vamos aproveitar isso daí, contem com a nossa entusiasmo na Câmara, com o nosso idealismo, com a nossa vontade de... E foi dito aqui, agora vamos escalar esse time, né, Alceu? Escalar esse time de craque para fazer uma agenda que vai movimentar o Brasil muito mais rápido do que ele tem movimentado. E a nossa alegria não é ajudar apenas a indústria, né? É gerar os empregos, as cadeias produtivas, a inovação, a tecnologia, a competitividade, esse orgulho da gente ser brasileiro e a gente diminuir essas amarras, sabe, essa complexidade que a gente tem no Brasil por falta de visão sistêmica. E a gente tem falta de visão sistêmica porque a gente não monta uma grande estratégia, como foi dito pelo Alceu. Nós temos que juntar todo mundo das diversas áreas e criar um grande pacto, um grande plano nacional de desenvolvimento. E eu tenho certeza que é isso que o presidente da Câmara, o presidente do Senado desejam também. São pessoas que querem trazer o melhor para a política.
vamos construir isso junto, a provocação está boa, e agora nós vamos ter essa facilidade, que nós não precisa viajar para fazer para boas reuniões, acho que a gente está para fazer, né, Alceu? Com a tecnologia, como você falou, nós aprendemos a usar esses webinars aí, agora dá para a gente fazer reunião com os ministros ao mesmo tempo, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com os líderes, com agenda nacional, com uma agenda estratégica nacional fundamental, e vamos trabalhar bastante para isso. Eu acredito que nós estamos perto de fazer isso, viu, Alceu? As coisas estão aí, estão colocadas, agora é organizar isso e realmente dar foco nisso daí onde tem que ser dado. Um forte abraço, agradeço muito, obrigado. parabéns a Muito vocês obrigado. da indústria. Muito obrigado. Eu queria Alceu e Vitor. Só uma última coisa, Alceu, você falou do agro aí, né? Na verdade, a grande maioria dos empregos do agro estão na cidade, né? Então a gente, quer dizer, a gente sabe os benefícios que o agro, na verdade, claro, leva para a indústria. É que o agro mesmo determina a roça. É isso aí. Alceu e Vitor Lippe, eu queria dizer para vocês que a BIMAC participa e lidera um grupo de coalizão com diversos setores, todos os setores que você falou aí, Alceu, o aço, construção civil, e vai embora por aí afora, está tudo já. Então, Veloso, cabe a nós agora fazer a lição de casa, vamos trazer esse pessoal em reunião permanente e fazer aquilo que eles falaram, montar uma visão sistêmica do que nós precisamos e como nós vamos levar isso para o governo e pressionar cada vez mais e levar isso para a Câmara e para o Senado, porque nós estamos indo conversar muito no Executivo e estamos deixando o Legislativo de lado. Então, eu acho que agora nós temos que focar também mais o Legislativo junto com o Executivo para ser o elo de ligação entre essas duas cadeias. Viu? Bom, João, essa coalizão que o João mencionou é a coalizão indústria, são 13 setores da indústria, a gente se reuniu no final de 2018 e a gente tem dado continuidade. Toda sexta-feira a gente faz reunião, hoje às 17 horas nós temos uma reunião da coalizão e eu vou levar esses ensinamentos. Bom, só para resumir aqui, nós falamos de reforma tributária, falamos de financiamentos, de BNDES, de ocupação dos brasileiros, mas acho que as principais mensagens que vocês passaram para nós hoje foi que o Brasil precisa de um projeto de país. E que nós, para fazermos esse país, fazermos esse projeto, a gente tem que ouvir quem pensa diferente, né? Ouvir as pessoas, ouvir mais as pessoas e buscar o consenso. E aceitar as diferenças, né? E um outro ensinamento que foi passado hoje, que eu achei ótima a frase, foi que o Brasil somos nós. Não adianta... Eu uma vez ouvi de um estrangeiro, eu trabalhava numa empresa estrangeira, e toda vez que as coisas davam certo, o estrangeiro falava, porque nós acertamos, e quando estava errado, ele falava, porque vocês erraram. Então, eu acho que esse é o ensinamento que passou, que nós somos todos nós juntos, não adianta nós trabalharmos, um puxar para um lado, outro para o outro lado. E se tiver alguém pensando diferente, a gente tem tal convencimento. E eu acho que um grande exemplo aconteceu ontem, na Câmara Federal. Ontem à noite, nós acompanhamos a votação da medida provisória 936 e ela passou perto de ser totalmente desfigurada. E na tarde de ontem, começo de noite de ontem, houve um intenso debate para preservar o que tinha de bom na 936 e às 10 horas da noite a gente conseguiu terminar a votação que foi ótima para o país. No começo o governo estava contra, no fim o governo estava junto e a esquerda entrou, aí a esquerda aproveitou uma parte também e foi buscado um grande consenso e a medida provisória saiu da melhor forma possível para o país. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos aí, o Alceu, o Lippe, o Alceu uma vez sentado numa cadeira aqui nessa sala, lá em 2014, se eu não me engano, 2013, ele deu um choque na gente, falando que a BIMAC tinha que procurar mais o legislativo. E desde lá, a gente tem dado uma atenção muito grande, um trabalho muito forte para manter a frente parlamentar, e a gente está aí plugado, eu e o Walter Filippetti, né? Ontem, até às 11 horas da noite, acompanhando e falando com os deputados sobre a votação. Bom, o próximo evento
vai ser na próxima segunda-feira, às 15 horas, dia 1º, vai ser a live com o vice-presidente Hamilton Mourão. Então, segunda-feira, 15 horas, Hamilton Mourão. E, de novo, a todos vocês aí que assistiram e aos que participaram, muito obrigado aí, esperamos nos ver aí segunda-feira.